Tá bom? Eu quero otimizar o nosso tempo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês em um texto que possivelmente vocês ainda não ouviram uma pregação sobre o texto. Vocês vão entender por quê. Porque esse texto ele acabou sendo ofuscado por uma parábola. A parábola, ela é incrível, encantadora, riquíssima. E esta parábola acabou ofuscando o texto que eu vou pregar. Porque esta parábola, ela foi contada com a intenção de responder o texto que eu vou ler. Então geralmente as pessoas falam muito da parábola e quase nunca do texto. Eu quero falar hoje desse texto. Que texto é esse? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Pegue a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Vamos ler até o verso 29, porque depois do verso 29 nós temos a parábola. Então eu quero ler só até o verso 29, que é o texto que precede a parábola. A parábola é a parábola do bom samaritano. Quem conhece essa parábola? Acho que todo crente conhece essa parábola. Não quero falar dela, quero falar do diálogo que antecede a parábola. Então vamos nós. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Aí observe, o verso 30, Jesus já vai contar a parábola. Queridos, vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção para as duas perguntas que esse doutor da lei fez a Jesus. Nós temos aqui um doutor, mestre da lei, e nós temos Jesus Cristo. Eles estão dialogando. Eu entendo que aqui não é apenas um diálogo, mas nós temos duas estruturas se definindo. De um lado, um legítimo representante de um sistema religioso, e do outro lado, um legítimo representante do reino de Deus. E nós temos aqui duas estruturas se definindo. Agora, observe as perguntas. O doutor da lei faz duas perguntas a Jesus. A primeira pergunta que ele faz é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você observou a pergunta? O curioso é que o texto vai dizer assim: e ele, querendo pôr Jesus à prova. Você observou que o que ele queria não era o que ele perguntou? Quem está comigo? O que ele queria? Pôr Jesus à prova. E o que ele pergunta? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a disparidade entre a pergunta e o que ele realmente queria. Mas como se não bastasse, ele incorre no mesmo erro na segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem é o meu próximo? Mas o texto vai dizer que o que ele queria mesmo? Querendo pôr Jesus à prova. Ele queria pôr Jesus à prova, mas o que ele pergunta? Quem é meu próximo? A mesma disparidade nos dois momentos. Tá, qual a conclusão que eu chego? Chego a uma conclusão que este homem não foi ele mesmo diante de Jesus. E aqui começa a nascer o entendimento dessa pregação. Ele não foi por duas vezes ele mesmo diante de Jesus. E quando eu não sou quem sou, eu sou o quê? Eu sou um personagem. Só tem um problema: Jesus nunca se relacionou com personagens. Faz sentido isso para você ou não?
Todas as pessoas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que tiveram uma experiência com a presença de Deus ou com a pessoa de Jesus, e eles não foram eles mesmos diante de Jesus, eles saíram da presença de Jesus ou da presença de Deus do mesmo jeito que chegaram, porque Jesus nunca se relacionou com personagens, Jesus se relaciona com pessoas. Interessante é que essa palavra personagem, ela é uma palavra, a palavra é persona, em latim é persona, e persona significa uma máscara teatral. Enquanto o Tiago falava sobre hipócrita, eu lembrei dessa história aqui, não está na minha anotação, mas eu lembrei dela. A palavra hipócrita, ela tem hoje um cunho pejorativo, ela é uma palavra agressiva, concorda comigo? Palavra dura. No entanto, originalmente essa palavra não tinha essa conotação. E vocês vão lembrar de um momento que Jesus chama religiosos dentro de um templo de hipócritas. O que significa essa palavra? Essa palavra nasce entre os gregos. Os gregos que eram dados à filosofia, mas também eram dados às artes. Quase em toda a cidade da Grécia tinha um anfiteatro, tinha um teatro. E quando alguém encenava muito bem em um palco, as pessoas ficavam em pé e ovacionavam aquele ator ou aquela atriz com aplausos, gritos, e a grande frase ou a grande palavra para o ator em cena é quando o seu público dizia: hipócrita. Parabéns, seu hipócrita, porque semanticamente essa palavra significa um ator em cena, significa teatralizar, significa encenar. Então, quando Jesus chega na sinagoga e está chamando aqueles homens de hipócritas, ele não estava agredindo, ele estava dizendo o quê? Isto aqui está parecendo mais um teatro do que a casa de Deus. Vocês estão parecendo personagens, e Deus não se relaciona com personagens, Deus se relaciona com pessoas. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes o personagem atrai aplausos, e a gente não quer perder aplausos. João capítulo 3 fala de Nicodemos, eu vou falar no finalzinho dele, eu vou citar Nicodemos, mas eu quero falar algo sobre ele aqui agora. Nicodemos, não sei se você já observou a composição da palavra Nicodemos. Nicodemos é uma palavra composta, Nico, de onde vem Nike, cujo significado é conquistador, e Demos, de onde vem povo, democracia, demográfico. A palavra demos é povo. Portanto, quando você funde as duas palavras, Nico, demos, você tem um significado, e o significado é aquele que conquistou o povo, aquele que conquistou as pessoas. A nossa geração chama de pop. Só que aquele que tinha conquistado as pessoas, aquele que tinha conquistado popularidade, não tinha conquistado o reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na Bíblia inteira, você vai ver pessoas chegando na presença de Deus e saindo do mesmo jeito, porque elas não foram elas mesmas, foram personagens. Quanto mais personagem, possivelmente mais aplauso. Quanto mais pessoa, mais presença de Deus você terá. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tem um texto clássico lá do apóstolo Paulo, quando ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. São duas palavras difíceis de você juntar: poder e fraqueza. Como que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Precisamos entender o que Paulo está querendo dizer. Eu tenho uma Bíblia, e você deve já ter ouvido falar dessa Bíblia, que ela tem todos os textos dos originais. E eu fui cavar essa palavra, fraqueza. E essa palavra fraqueza, no grego, que era o grego popular, grego koiné, significa o reconhecimento de uma fragilidade. Então presta atenção. Não é o fraco pelo fraco, não é a fraqueza pela fraqueza, mas é aquele que reconhece que tem uma fragilidade
esta pessoa tem o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. Irmãos, Deus nunca teve problema com a fraqueza do homem. O problema é o orgulho terrível do homem, e não é a fraqueza. O seu maior problema, o meu maior problema não são as nossas fraquezas, é o nosso orgulho. E interessante é que quando Paulo fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o reconhecimento de uma fragilidade, eu lembro de Isaías, capítulo 6. A pergunta é: onde Deus tocou Isaías? Onde Deus tocou Isaías? Aonde? Eu quero ouvir você, vou perguntar, você vai responder. Onde Deus tocou Isaías? Curiosamente, no mesmo lugar que ele diz: eu tenho uma fraqueza. Existem áreas das nossas vidas que nós ainda não tivemos o poder de Deus nessa área, porque não reconhecemos de fato nossas fragilidades. Você já deve ter escutado aquela frase: quem não confessa fraqueza, confessará fracassos. Aprenda a confessar suas fraquezas. Deus não tem problema com elas, nunca teve. O problema é o nosso orgulho. Como diz a canção do meu amigo Alê: meu orgulho me tirou do jardim. Esse é o problema, é o nosso orgulho. Tem uma história da Bíblia que eu gosto muito. Eu quero chamar uma pessoa aqui para me ajudar. Tiagão, vem cá, Tiagão, sobe aqui. Eu gosto dessa história. Por aqui tu não consegue subir, vai lá. Eu gosto muito dessa história, quero que você observe aqui. Tiagão, põe tuas duas mãos no bolso. Consegue? Ok, fica bem aqui assim. Todo mundo está vendo Tiago aí? Tem uma história do Novo Testamento onde Jesus chega numa sinagoga e tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Quantas mãos aquele homem tinha, gente? Duas. Quantas mirradas? Uma. Não sabemos qual era. Vamos supor que fosse a destra, a direita. Essa aqui é a mirrada, coloca aí. Ok. Jesus entra na sinagoga e Jesus diz assim para aquele homem: estende-me a tua mão. Ele disse qual mão? Ele disse: estende-me a tua mão. Agora eu quero construir um raciocínio para você entender o que eu creio. Eu tenho um amigo de infância, e esse amigo meu, ele tem uma mão ligeiramente deficiente, uma mão mirrada. E nós, amigos de adolescência, jogando futebol quase todo dia juntos, depois de 4 anos de amizade, um dia, pastor, ele vacilou, eu olhei a mão dele. Eu digo: cara, o que foi na tua mão? Ele tentou puxar, não tinha mais jeito. Eu observei, ele tinha uma mão mirrada. Agora eu não sei como que ele, durante 4 anos, conseguiu esconder isso de mim. Ele dava um jeito de esconder. Por quê? Porque ele é igualzinho você e eu. O homem caído, você lembra quando Deus chega no Éden? Onde é que Adão está? Escondido. Por quê? Porque o homem caído, ele vai esconder suas deficiências, suas fragilidades e suas fraquezas. Outro dia eu estava num culto pregando, e depois do culto um grupo de jovens, eles vieram tirar foto comigo, e aí a gente foi tirar uma foto, e uma moça disse assim: para, deixa eu virar. E virou. Tiramos a foto, eu olhei para ela e disse: minha filha, mudou alguma coisa? Ela disse: não, pastor, porque esse lado meu aqui esquerdo é o lado bonito que eu tenho, é o da franja. Você vê que a menina não quis tirar foto do lado que ela julgava feio. Por quê? Porque ela é igualzinho você e eu. Você já observou que quem tem uma testa avantajada, o que é que faz? Franjinha. Lá no Maranhão a gente chama de pastinha, não é? Quem tem uma mancha na perna geralmente vai andar de vestido longo, de calça comprida. Ou seja, a gente sempre vai esconder nossas deficiências. É ou não é assim, gente? É assim. Partindo deste raciocínio, e o que não faltava naquela época era pano para esconder mão. As calças não eram slim como essa daqui do meu amigo. Havia muito pano. Jesus chega para aquele homem e diz assim: estende-me a tua mão. Ele não disse qual mão. Aquele homem tinha 2 opções. A primeira opção era:
manter sua mão deficiente escondida e mostrar sua mão boa. Já observou como a gente faz isso? A gente só mostra a nossa parte boa. O que aconteceria com este homem? O que sempre acontece quando alguém faz isso: a pessoa vai sair do mesmo jeito que ela chegou. Jesus então olharia para a mão dele e talvez diria assim: que mão bonita, bonita aliança, as unhas estão bem feitas, legal, mão bonita. Mas na verdade eu queria agir naquela outra. Era aquela outra que eu queria agir. Ainda bem que não foi o que ele fez. A Bíblia vai dizer que este homem desnuda a sua deficiência diante de Jesus. O que aconteceu? O que sempre vai acontecer quando alguém faz isso. Quando alguém apresenta a Jesus a sua fraqueza, Jesus vai apresentar a essa pessoa o seu poder. Quando você mostra a Jesus quem você é, Jesus vai mostrar para ti quem Ele é. Então larga de bobagem. Jesus não tem problema com tua fraqueza. Seja uma pessoa e não um personagem. A pergunta é: o que está mirrado na tua vida hoje? O que precisa ser posto para fora e apresentado diante dele? Porque ele está aqui nessa noite. Ele está aqui e Ele quer agir nas tuas deficiências. Vamos aplaudir Tiagão aí. Então eu chego a uma conclusão. A conclusão é: ou você é fraco, ou você é mentiroso. Ou você é fraco, ou você é mentiroso. Quando eu vejo o apóstolo Paulo reconhecendo que ele era fraco, uau! Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: por que a gente tem que orar no quarto? Por que essa sugestão de Jesus para orarmos no quarto? Eu fiquei pensando nisso alguns meses atrás. Por que orar no quarto? Por que orar no quarto? E eu vou falar para ti o que Deus compartilhou comigo. Deus disse assim para mim: meu filho, eu vou te explicar algo sobre o quarto. E ele me perguntou assim: no quarto você usa terno ou samba canção? O que você acha que eu uso no quarto? Ele disse assim: no quarto tua esposa põe a maquiagem ou ela tira a maquiagem? O que você acha? Ela põe ou ela tira? Ela tira. Então Deus disse assim para mim: sabe o que é o quarto, meu filho? Querido, discute isso porque isso é poderoso demais. O quarto é o lugar onde vocês são mais parecidos com vocês. E é em um lugar onde vocês são mais parecidos com vocês que eu me revelo. Então o quarto não é um lugar geográfico, é um ambiente construído. Este lugar geográfico se tornou uma igreja porque vocês construíram um ambiente. Se vocês forem embora daqui e alguém alugar este prédio, vai fazer dele uma outra coisa, porque não é um lugar, é um ambiente construído. Em um lugar onde nós somos mais parecidos com nós mesmos, é onde Deus se revela para nós. Então a conclusão extraordinária é: o culto pode ser um quarto se você construir um ambiente de verdade nele. Então Deus pode se revelar para você aqui e agora, se você neste ambiente fizer dele um ambiente de muita verdade. Uau, tem alguém comigo aqui nessa noite? Faça alguma coisa, hein? Você pode entrar no quarto e não necessariamente ter a revelação de Deus, porque não é o quarto geográfico, é a postura. Eu tenho um amigo que quando eu falei isso, ele disse para mim: Ribinho, é verdade. Eu disse: por que você disse que é verdade? Ele disse: rapaz, eu tive uma experiência no monte. Lá no Maranhão tem muito monte, a gente ora muito no monte. E ele disse que ele foi orar no monte sozinho. E aí ele foi orar, não tinha ninguém, só estava ele lá. Aí ele orou mais ou menos assim: meu Deus, grande, poderoso, inefável e terrível,
E aí ele sentiu Deus batendo assim no ombro dele, dizendo: ei, não tem ninguém aí, está só nós dois. Não precisa fingir, cara. Vai lá, vamos lá. Ele me disse que ele se deitou e disse: meu pai, eu estou todo arrebentado. Me ajuda, meu pai, eu estou todo quebrado. Escute isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha a expressão Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, 2 vezes a palavra Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você observou que a palavra Deus está ligada a culto? Interessante é que Mateus 6 diz: e tu, quando orares, entra no teu quarto. Agora não é culto, é quarto. E orarás a teu pai. Agora não é Deus, é pai. E teu pai, 2 vezes pai. Sabe por quê? Porque no culto você vai conhecer um Deus. E precisamos saber que Ele é Deus. Mas no quarto você conhecerá um pai. A boa notícia é que o Deus do culto é o pai do quarto. Essa é a boa notícia, cara. Essa é a boa notícia. João capítulo 4, versículo 23. Em João 4, 23 diz que Deus está procurando alguém. E Ele está procurando o verdadeiro adorador. Eu sei, você já sabe, isso já é um ponto bem falado na igreja brasileira. Você já sabe que Deus não está procurando adoração. Deus a tem em mais alto nível onde Ele está. Então quando Deus vem para a terra, não é adoração que Ele procura. Ele está procurando adoradores. Ok. Agora vamos cavar um pouquinho mais. Que tipo de adorador? Olha o adjetivo que a Bíblia vai usar. A Bíblia não diz que Deus está procurando o perfeito adorador. A Bíblia diz que Deus está procurando o verdadeiro adorador. Deus não procura o perfeito, Ele está procurando o verdadeiro. Gente, Davi é a grande figura na Bíblia de um adorador. Davi foi perfeito? Não foi perfeito. Foi verdadeiro? Sim. Eu vou te mostrar 2 textos agora, que eu peço a Deus que me dê graça para expor e você entender esses 2 textos. Mateus capítulo 15. Esses eu quero ler. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 8. Olha esse texto aqui. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz assim: este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Este povo me louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá, agora vamos para o Salmo 51, que fala de Davi, versículo 4. Salmo 51, versículo 4, diz assim: pequei contra ti. Pequei contra ti. Quem foi que disse isso aqui? Davi. Aqui é o seu salmo de confissão. E detalhe, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus em Atos, ou seja, depois da queda. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. No primeiro texto, Jesus diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Resumindo, eles não estão me adorando. Davi vai e diz assim: eu pequei. E Deus diz assim: homem segundo o meu coração. Você sabia que muitas vezes um eu pequei pode adorar mais a Deus do que um eu te louvo? Aí isso eu tenho que repetir. Eu preciso repetir. Muitas vezes um eu pequei pode adorar mais a Deus do que um eu te louvo. Porque um eu pequei não mostra perfeição, mas mostra o quê? Verdade. E Deus está procurando não é o perfeito adorador, porque se Ele procurasse, quem o adoraria?
Deus está procurando o verdadeiro adorador. Cara, os meus heróis não são perfeitos. Os meus heróis são verdadeiros. Os caras que quando eu lembro deles eu choro. Nenhum deles são perfeitos, mas são extremamente verdadeiros. Tem um cara, eu amo demais aquele cara, minha esposa sabe disso. James, escuta essa história, cara. Olha que doideira essa história. Não sei se eu conto isso. Eu conto, só da outra vez que eu vier de novo. Eu conto, vou contar. Eu vou contar. Esse meu amigo, ele é pastor auxiliar de uma igreja. Ele era pastor auxiliar de uma igreja. Hoje ele foi enviado pelo pastor dele para abrir uma base. Na época ele era pastor auxiliar de uma igreja. E ele chegou para o pastor dele e disse assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor presidente. E o que eu quero falar com o senhor é muito sério. E eu só quero começar se o senhor me garantir que o senhor vai me dar 4 horas. O pastor pensou logo: meu Deus, traiu a esposa. Pensou logo o pior. Aconteceu alguma coisa. E agora? E ele fez de tudo para marcar aquele encontro o mais rápido possível. Tiago, se encontraram. E aí ele disse: pastor, fecha a porta. Pastor, menino, eu pensei que tu estava brincando. Pastor, fecha a porta. Essa porta só vai abrir 4 horas depois. Fechou a porta e a coisa ficou tensa. E o pastor auxiliar disse para o pastor presidente da igreja, disse assim: pastor, o que o senhor acha de um homem que está desejando a morte de outro homem? E ele disse: meu filho, nós temos que orar por esse homem. Ele disse: então ore por mim, porque eu sou esse homem. Menino, conversa é essa, rapaz? Pastor, eu estou desejando todos os dias a morte de uma pessoa. E o senhor sabe quem é essa pessoa? Ele disse: não, faz a mínima ideia. O senhor. Sabe por quê, pastor? Ele disse: meu filho, eu não sei mais de nada agora. Porque se o senhor morrer, eu assumo essa igreja. E não tem um dia que eu não pense nisso. E deixa eu lhe dizer o que eu tenho pensado. Eu penso que eu consigo pastoreá-la melhor que o senhor. E ele diz: pastor, eu sou esse homem que o senhor está ouvindo aqui. Caiu de joelhos e disse: me ajuda, meu pastor. Cara, esse cara, eu lembro dele, eu choro. Você teria coragem de falar uma coisa dessa? Os meus heróis não são perfeitos, são verdadeiros. Seja verdadeiro, e você vai atrair a presença de Deus sobre a tua vida. Um eu pequei pode adorar mais a Deus do que um eu te louvo. Você lembra de Naamã? Vocês lembram que quando ele vai na casa do profeta, o profeta dá uma instrução simples, e resumindo, ele tinha que ir para o Rio Jordão. E ele reluta, constrói todo um raciocínio. Ele diz: porventura não tem rios na minha região mais limpos, porque o Rio Jordão era um rio de águas barrentas. Então ele constrói todo um raciocínio, mas na verdade, você sabe por que ele não queria entrar no rio? Você sabe, não sabe? Porque ele usava uma armadura, pela patente que ele tinha. Lembra? Persona, máscara teatral, hipócrita e personagem. Pois é, ele tinha uma máscara, ele tinha uma armadura, melhor dizendo. Só que ele estava leproso. O que é a lepra? A lepra é uma enfermidade que ela começa assim: uma mancha. Você pega uma estrutura pontiaguda e você toca naquela mancha, você não sente mais o toque. Então a lepra é uma doença que começa com a insensibilidade ao toque. Irmãos, quantas pessoas o Espírito está tocando, elas não sentem mais o toque do Espírito Santo, mas elas estão debaixo de uma armadura de liderança. Por que Naamã não queria ir para o Jordão? Não tinha nada a ver com o Jordão, tinha a ver com a proposta pedagógica do profeta. Para ele entrar no rio, ele tinha que se deparar com uma realidade, ele tinha que desnudar sua fraqueza, e Deus curaria sua fraqueza, porque o problema de Naamã não era sua lepra, era seu orgulho. Então não havia nada de milagroso com o rio, havia algo de pedagógico com a instrução. Tem alguém comigo aqui? Naamã poderia ter perdido a manifestação, o poder de Deus sobre a vida dele. Quanto de nós temos perdido? Se esse amigo meu não tivesse falado isso para o pastor dele,
E eu perguntei para o pastor dele, ele disse: meu filho, se tem alguém que eu confio, esse rapaz. Porque é um homem que tem coragem de falar uma coisa dessa para mim. Eu quero andar com esse homem por toda a minha vida. Verdadeiro, ao ponto de falar um pensamento desse. Eu estou encerro aqui a minha mensagem. A última pergunta, a primeira pergunta, na verdade: o que farei para herdar a vida eterna? Olha a cabeça do religioso. O que eu vou fazer? Não é o que eu faço, cara, é o que eu amo, ou quem eu amo. E Jesus era inteligente, ele respondia perguntas com perguntas. Eu gosto de um princípio que diz que perguntas são respostas. E ele é perguntado, e quando perguntado foi, respondeu pergunta com duas perguntas. O que está escrito? Ele diz: amarás o Senhor e amarás o teu próximo. Ou seja, você quer conhecer uma pessoa, não pergunte o que ele faz, e não pergunte o que ele sabe, pergunte o que ele ama. Pergunte o que ele ama. Você lembra de Jesus com Pedro? Jesus chama Pedro no cantinho e diz assim: Pedro, vem cá, tu me amas, Pedro? E Pedro meio que tenta sair pela tangente daquela pergunta: Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te dizer como eu entendo esse texto. Eu entendo que Jesus estava querendo mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, segue teu ministério, apacenta as minhas ovelhas, vai lá, segue. Mas antes de você seguir teu ministério, vamos resolver uma questão aqui. É por amor a mim que você vai fazer tudo isso? Você me ama, Pedro, porque o que vai te legitimar não é o que você faz, é quem você ama. Eu vou te dar uma chave poderosa para o teu ministério. Ame a Deus antes de servi-lo. Um dos textos mais duros da Bíblia, eu penso que ele tem que ser pregado muito esses dias. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor. Serviço é a palavra diaconia ou ministério. Portanto, o melhor traduzido seria: e Samuel tinha um ministério. Sabe o que diz o versículo 7 do mesmo capítulo? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Irmãos, tem muita gente servindo sem relacionamento. Se amar, a primeira coisa que nós devemos fazer é amar a Deus. Você quer atrair Deus? Construa um ambiente onde você possa ser você e não um personagem. Eu tive uma experiência, James, tenho acho que 2 meses essa experiência. Eu preguei num evento, foi talvez a experiência mais incrível que eu tive até hoje, assim, como pregador. Já tive a oportunidade de pregar num país comunista, mas a experiência que me marcou muito, talvez a maior, foi pregar num evento chamado Igreja da Meia-Noite. Foi na igreja do pastor Eibe, em São Luís, esse evento. Igreja da convenção dele, igreja Paz Church. Mais de 1000 pessoas naquele lugar. Agora, quem eram aquelas pessoas? Como o nome está dizendo, Igreja da Meia-Noite, o culto começava à meia-noite. E quem eram as pessoas desse culto? Travestis, homossexuais, moradores de rua. É um movimento que eles saem nas ruas, nas madrugadas, e eles trazem essas pessoas e fazem um culto uma vez por ano. Gente, que experiência. Eu nunca tinha pregado para transexuais. Haviam 8 deles na minha frente assim. E não era escondidinho, sentado na frente. E quando começou o louvor, que eu vi aquelas pessoas ali chorando, respondendo à pregação do Evangelho, eu disse: meu Deus. Agora você observou, a gente teve que fazer um culto meia-noite para trazer essas pessoas para cá. Está errado, cara. Está errado. Porque as pessoas serão transformadas não quando elas camuflarem suas deficiências, é quando elas reconhecerem suas deficiências, que elas vão ter o poder de Deus vindo sobre elas e transformando. Amém? Aleluia! O religioso, ele chama Jesus de mestre. Interessante que não é só ele, em João 3 também, Nicodemo chama Jesus de mestre. Você sabe por quê?
Porque o máximo que um religioso pode ver em Jesus é o mestre. Somente quem tem revelação pode saber que ele é filho. Inclusive eu estou na igreja dos filhos. Uau, você pode aplaudir Jesus? Vocês reconheceram... eu vou falar algo forte aqui. Vocês tiveram uma mudança de nome, não tiveram? Não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança de entendimento. Era labachore cantaramas. Quando alguém chama Jesus de mestre, está chamando Deus de conteúdo, porque mestres explicam. Quando alguém chama Jesus de filho, está dizendo que Deus é pai, porque filhos não explicam, filhos manifestam. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Era labachore cantaramas. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Empolguei agora eu empolguei. Deixa eu ler João 3 com vocês rapidinho. Agora eu empolguei, João 3. João capítulo 3. É sério, Deus falou isso comigo agora há pouco aqui, de forma muito forte. A mudança de nome não é só a mudança de nome. Vocês passaram por uma mudança de mentalidade poderosa, que tem a ver com a nova medida que Deus está entregando nas mãos de vocês. João capítulo 3, eu vou ler o texto, vou contar uma história rapidinho, e aí eu vou te fazer uma pergunta e ver se você consegue fazer o link entre as duas coisas. Vamos lá. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você ouviu a leitura? Agora eu vou te contar uma historinha aqui rapidinho. Quem aqui lembra da composição química da água? Vai ganhar um prêmio depois do culto, o pastor vai dar esse prêmio para vocês. Qual é a composição química da água? A gente diz H2O, mas na verdade é H2O. 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio compõem uma molécula de água. Certo? Faz tempo que eu saí do colégio, mas vamos ver se eu errar, me ajuda aí. Você lembra da composição, os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Estou certo? Você lembra o nome que se dá quando a água sai do estado sólido para o estado líquido? Fusão. Faltaram na aula esse dia. Quando sai do estado líquido para o estado gasoso, vaporação. Quando sai do estado gasoso para o estado líquido, condensação ou liquefação. Quando sai do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E quando sai do estado sólido para o estado gasoso direto, sublimação. Quando sai do estado gasoso para o estado sólido direto, sublimação inversa. A pergunta é: o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado: o que tem a ver o texto de Nicodemos com isso? Tu está rindo, tecladista? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem pensou isso? Eu sou profeta, irmão. Deus fala o que você está pensando. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem já me viu pregando aqui, pastora Sara, pastor James, Tiago, né? Quem já me viu pregando sabe o quanto de água que eu tomo. Eu tomo em média 4 taças dessa daqui de água enquanto eu prego. Quantas taças eu tomei aqui agora, hein? Sabe por que eu não tomei nenhuma taça? Eu me propus uma experiência. Estou morto de sede.
depois de pregar tanto tempo e sem tomar água, e eu tendo o hábito de tomar água durante as minhas pregações, eu estou com muita sede. Mas você viu o que eu sei sobre água? Você viu o que eu expliquei sobre água? Saciou minha sede? É bom pregar nessa igreja demais, meu Deus. Eu não terminei, gente. Você entendeu o que Nicodemo está dizendo? Nicodemo está dizendo assim: tu és mestre. Se tu és mestre, Deus é uma matéria, me explica. E Jesus está tentando dizer para ele: cara, eu não quero te explicar, eu quero que você experimente. Nicodemo está pedindo uma explicação, Jesus está propondo uma experiência. Irmão, tudo o que eu sei sobre a água e tudo o que eu ensinei sobre a água não saciou minha sede. Eu estava doido para fazer isso aqui, ó. Uau! Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente. Não é o que você sabe, é o quem você experimenta. Irmão, será que os nossos cultos não estão virando ambientes de explicações? Eles precisam ser ambientes de experiência. E quem está te falando não é um pregador itinerante, é um cara que está desde os 18 anos cuidando de uma igreja local e que está pensando e repensando isso todo dia. Tira lá, bachore, canta lá. Eu acho que a gente está explicando demais o que a gente precisa experimentar. Quem está comigo, fique em pé nessa noite. A explicação ela só tem sentido se ela desemboca numa experiência. Se ela não desembocar na experiência, não tem sentido nenhum. Irmão, eu tenho visto intimidade está virando música, intimidade está virando livro, intimidade está virando conferência, só não está virando intimidade. Minha esposa diz algo poderoso demais sobre Zaqueu. Quando Zaqueu ele quer ter uma experiência com Jesus, ele sobe, diga comigo, sobe. Ele subiu numa árvore, quando ele sobe na árvore, ele vê quem é Jesus. Porque subir fala de experiência. E o que é experiência? Experiência é aquilo que você tem com uma pessoa no meio de outras pessoas. Isso é uma experiência. A vida cristã é feita de experiências. No entanto, o momento mais poderoso não foi quando Zaqueu sobe, é quando ele desce. Por quê? Porque ele sobe para ver, mas ele desce para conhecer quem é Jesus. Uau! Ele sobe para ter uma experiência e desce para ter intimidade. Porque assim como experiência é aquilo que você tem com uma pessoa no meio de outras, intimidade é aquilo que você tem com uma pessoa e muitas vezes nem pode contar para ninguém. Eu tenho um amigo meu, eu queria ensinar algo para ele. Ele é casado, eu perguntei para ele. Aqui só tem adulto, né? Então eu vou falar o que eu perguntei para ele. Eu disse: amigo, qual foi a última vez que você teve intimidade com a sua esposa? Ele já olhou assim com quem diz: conversa é essa, pastor? Fazem 4 dias. Eu disse: ei, como é que foi? Ele: foi bom? Eu disse: bom como? Me fala. Ele disse: não posso. Eu disse: por que tu não pode me falar? Ele disse: não posso, pastor. Por quê? Porque é intimidade. Eu disse: você já viveu alguma coisa com Deus que você não pode me contar? Cara, as pessoas estão tendo experiências hoje já pensando em contar. Porque quando está na categoria da intimidade, irmãos, a gente nem pode contar. Quer ver? Paulo, quando vai tentar falar de uma experiência que ele teve, que estava na categoria de intimidade, ele diz: conheço um homem. O bispo sabe disso mais do que todo mundo junto aqui. Ele estava falando dele, não é, bispo? Dele mesmo. Conheço um homem, se no espírito ou fora dele, eu não sei, que foi até o 3º céu e viu coisas. Irmão, quando eu li aquilo, viu o quê? Eu quero saber o que ele viu. Aí Paulo disse: viu coisas inefáveis. Não posso falar, não posso dizer. Eu vi um vídeo de um homem chamado Paul Washer.
Paul Washer vai contar uma experiência que ele teve com Deus. E quando ele começa a descrever, irmãos, eu estava no quarto, e quando Deus entra, e tal, eu espero ele falar, e ele começa a gemer e chorar. Ele não fala, sabe por quê? Porque a verdadeira intimidade é aquela que você tem com uma pessoa. Não é aquela que vai virar sermão, que vai virar foto para Instagram. Porque intimidade exposta é pornografia. Tem coisa que não é para ser postada, é só para ser experimentada. Irmão, vamos experimentar? Tiagão, vamos combinar uma coisa nós dois aqui. Você vai ministrar agora como se fosse tua última ministração. Combinou comigo? Combinou, cara? Combinou? Serinho? Querido, vamos dar tudo de nós. Deus é um ser atraído. Nunca houve um ponto na Bíblia e nem na história que Deus tenha se revelado onde Ele não foi desejado. Os nossos cultos precisam ser ambientes de experiências e não só ambientes de explicações. A explicação tem que desembocar na experiência. A experiência tem que virar intimidade. Intimidade não pode ser só música, não pode ser só conferência, livro. Intimidade tem que ser intimidade.